Olá, seja bem-vindo ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, o CIT. Meu nome é Rafael Cipriano, sou coordenador do curso de Medicina Veterinária e, em nome do Salesiano, agradeço sua participação, Carolina, nesse evento tão relevante na atualidade. O terceiro CIT propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeira, empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Tá? A palavra é sua e a satisfação é nossa. Pode ficar à vontade, Carolina, para começar a sua apresentação. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Carolina. Eu sou médica veterinária formada pelo Centro Universitário Católico Auxílio de Araçatuba. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando como analista de qualidade no segmento de ovos, tá? E vim hoje propor um assunto para vocês que vai abordar sobre a tecnologia e qualidade de ovos in natura, do campo até a mesa do consumidor, tá bom? Eu vou iniciar minha apresentação. Bom, pessoal, hoje, né, só para dar uma introduzida com relação à avicultura, hoje a avicultura no Brasil ela tem evoluído em grandes proporções, tanto no segmento de corte quanto também no segmento de aves de postura. Hoje eu vim com o objetivo, né, de trazer para vocês uma visão geral do processo de ovos in natura, abrangendo tanto os conceitos do campo quanto o processo em si, que o ovo vai percorrer desde a saída dos galpões até o produto acabado, né, que posteriormente ele vai ser vendido para mercado interno, tanto para mercado externo, tá? Nos dias atuais, a produção do ovo in natura, ele tem tido um aumento muito significativo com relação ao seu consumo. Conforme a gente consegue ver, né, aqui, segundo a nossa tabela, né, gerada pela Associação de Proteína Animal, que é um relatório que é emitido anualmente, a gente consegue notar que o aumento do consumo de ovos in natura, ele tem aumentado a cada ano, né? Mas por que esse alimento é tão querido pelo mercado consumidor, tá? Ele é querido não somente pelo valor nutricional que contém nesse alimento, que é rico em proteína biológica, minerais, vitaminas, ômega 3, compostos ativos, mas principalmente pelo seu custo-benefício que atende a todos os tipos de classes sociais. Como a gente consegue ver aqui, né, na nossa tabela, houve um aumento, né, que foi bem notável no ano de 2020 e 2021. E tem um motivo para ter tido esse aumento, tá? Por quê? Né, nesse ano houve a pandemia, né, que afetou vários setores produtivos, né? E em consequência disso, da nossa pandemia que houve no ano de 2020 e 2021, houve um aumento no setor, né, uma inflação no setor de proteína animal. E, consequentemente, né, pelo custo-benefício desse alimento, né, ser um alimento barato e, consequentemente, alto em teor de proteínas, vitaminas, minerais, né, houve um aumento do consumo de ovos como uma fonte mais acessível em comparação às carnes, tá? Pensando hoje, né, nesse aumento de consumo de ovos in natura, hoje o nosso objetivo não é somente produzir alimentos em alta quantidade para atender o mercado consumidor. Mas a nossa principal missão hoje é oferecer alimentos saudáveis, seguros e com garantia de qualidade em todos os processos de produção, desde a origem até a mesa do nosso consumidor final. Ou seja, eu preciso garantir que eu estou fornecendo ao meu consumidor, além de atender a sua exigência de conformidade, né, que é as características que o meu consumidor deseja no meu produto, mas eu preciso também garantir que o meu consumidor ele não passe mal ao comer o alimento, tá? Por isso, essa é a nossa principal missão: oferecer alimentos saudáveis e seguros com garantia de qualidade, tá? Mas então, como que eu posso garantir um alimento seguro e de qualidade dentro da minha granja, tá?
a primeira etapa, né, é garantir a biosseguridade, tá? A primeira etapa é a biosseguridade, né? E um dos tópicos que é requisitados na biosseguridade é com relação à localização do meu estabelecimento, tá? Então, a primeira etapa é para garantir que esse processo funcione, a localização da empresa no qual, né, ela está, né, localizada, ela precisa manter uma distância das outras granjas de no mínimo 3 quilômetros, né? E isso, consequentemente, tem como objetivo de prevenir contaminações com outras granjas. Eu fazer o repasse de patógenos para granjas que estão ao redor, né, do meu estabelecimento, bem como a minha granja também, né, receber esse patógeno. A segunda etapa, né, do meu processo de biosseguridade é com relação à entrada de pessoas. Então, pessoal, não é qualquer pessoa que pode entrar nas dependências da empresa. Somente pessoas autorizadas que podem ter o acesso. Mas por que só pessoas autorizadas? Porque eu não sei, né, onde essas pessoas estavam, se essas pessoas estavam em outras granjas, se essas granjas adotam biosseguridade, se essas mesmas pessoas estão doentes ou também, né, podem levar algum tipo de contaminação, tanto para o meu processo produtivo quanto também para os meus galpões, tá? E, consequentemente, eu posso, né, com um patógeno dentro da minha granja, eu posso matar, né? Posso eliminar desde uma ave, 10 aves, um lote ou todos os lotes que ficam presentes dentro do meu estabelecimento avícola, tá? Outro ponto é a entrada de veículos. Então, como na entrada de pessoas é restrita, a entrada de veículos se trata da mesma coisa, né? Porém, como que a gente trata, né, como meio de transporte, para que esse veículo consiga entrar nas dependências da minha granja, da minha empresa, ele precisa passar, né, pelos arcos de desinfecção, onde esse veículo vai passar por um banho a jato com produtos químicos para diminuir as fontes de contaminação antes de entrar nos meus setores de acesso. Ou seja, ou ele vai entrar na minha granja, ele precisa estar desinfetado, ou ele vai entrar, né, no meu meio produtivo, né, onde tem acesso da produção, ele também precisa passar por um processo de desinfecção a cada vez que ele for para um setor distinto. O objetivo é diminuir as fontes de contaminação no meu estabelecimento. Além desses pontos, né, nós temos também que garantir o controle e a qualidade, tanto da água quanto da ração que é fornecida para as nossas aves. Então, a minha água que está, né, que tem acesso às minhas aves, ela precisa ser potável, clorada, né, clorada em quantidade adequada para que elimine micro-organismos presentes, tanto na água quanto na ração. E a ração ela precisa ser formulada, né, de uma forma que atenda às necessidades nutricionais, para que a minha ave ela consiga produzir alimentos de qualidade. Bem como também precisa estar ausente de micro-organismos patogênicos, como por exemplo, né, um micro-organismo que está presente na cadeia avícola, a salmonela, tá? Que também pode ser uma fonte de contaminação, principalmente na ração que é fornecida para esses animais, se não tomados cuidados adequados durante o processo de fabricação do alimento. Já puxando esse assunto, outro ponto muito importante é garantir que haja um cronograma de vacinação dessas aves, né? Não só um cronograma, mas é essencial garantir que ele seja seguido com o objetivo de prevenir que as minhas aves adoeçam por algum tipo de patógeno, certo? Né? E também, além de esse patógeno poder gerar um risco para outras granjas que ficam situadas na mesma região.
é necessário também trabalhar com os cuidados e manejos dos animais. E esses cuidados, eles sempre precisam andar lado a lado com relação ao bem-estar animal. Para quê? Para eu garantir que esse animal ele não sofra qualquer tipo de estresse. E, consequentemente, né, o meu animal estressado, ele é um animal imunossuprimido. E um animal imunossuprimido, ele, né, abre portas para que patógenos ou micro-organismos, vírus, fungos, bactérias consigam se alojar e adoeçam as minhas aves, tá? Eu preciso manter também a manutenção e a limpeza e desinfecção do meu estabelecimento, das minhas granjas, dos meus galpões, tá? Por quê? Se eu não garantir, por exemplo, um processo de manutenção da minha granja, né, eu posso fazer com que um cooler pare, né, um processo de refrigeração do ambiente pare, né, o meu bebedor nipple, tipo nipple, pare de funcionar e essas aves não tenham acesso à água, que o meu arraçoamento, se ele, no caso, ele for automático, pare, essas aves, elas não vão ter acesso à ração, né? Então, bem como também a limpeza, né, dos equipamentos que as aves têm acesso, das gaiolas, dos bebedouros, né, dos comedouros que é fornecida a ração. Então, tudo isso é importante para a manutenção da biosseguridade, porque eu vou diminuir as fontes de contaminação presente no meu ambiente, permitindo que a minha ave permaneça em um estado de saúde, né, de sanidade adequada. E por fim, né, eu preciso realizar o controle integrado de pragas, onde, juntamente com uma empresa especializada, eu vou evitar que qualquer tipo de praga, principalmente tratando, né, de pragas, né, aves domésticas, silvestres ou outras aves de produção que estejam contaminadas, consiga ter acesso na minha granja, né? E principalmente contato com as minhas aves, que podem veicular patógenos, né, muito perigosos que podem matar lotes inteiros, né, das minhas aves. Garantindo a biosseguridade, eu consigo dar continuidade no meu processo produtivo. Por quê? Porque além de elas estarem livres de patógenos, eu consigo produzir um alimento dentro dos padrões de segurança e qualidade. Então, né, já que a gente está falando do processo, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o processo de classificação de ovos in natura, tá? Então, né, os ovos, né, são recebidos lá dos galpões. Esse galpão, os ovos, eles vêm através de esteiras que são automatizadas, que vêm dos galpões. Os ovos, eles podem ser recebidos tanto pela esteira automática, quanto também uma coleta manual e, posteriormente, um transporte por meio do caminhão até a recepção da área suja, onde vai ser o primeiro contato do ovo no setor de classificação. Depois que esses ovos chegarem na minha área suja, eles vão passar por um processo de pré-seleção manual, né? Onde é feita por colaboradores antes do início do processo de lavagem e enxame, tá? Então, bem aqui, eu tenho a entrada do meu processo. Geralmente fica 2 colaboradoras em cada lado da máquina e essas colaboradoras, elas vão fazer a retirada de ovos quebrados, ovos com trincas, ovos visivelmente sujos a olho nu, né, que apresentam uma alta carga microbiana e materiais estranhos também que podem vir junto. Então, elas ficam ali posicionadas nessa área de pré-seleção para fazer essa retirada manual e posteriormente vai ser descartado esse ovo e vai ter um outro destino, né? Seja ele para fertilizantes ou outro tipo de processo. Assim que o ovo ele entra na máquina, né, dentro da minha lavadora, ele é lavado com água clorada, ou seja, é lavado com um produto à base de cloro, no qual ele precisa estar numa taxa de até 50 ppm, em uma temperatura de 35 a 45 graus, tá?
Não pode ser nem menos, nem a mais, porque senão eu não garanto, né, a lavagem adequada, a retirada dos materiais que ficam presos, né, ao redor do ovo, ou seja, a sujeira, a ração, tá? Entre também outros materiais orgânicos que podem vir durante a esteira, tá? Esses ovos, eles vão ser lavados com o auxílio de escovas, tá? Que são essas pequenas escovas aqui. Então, o ovo, ele vem aqui dentro da esteira, ele vai passando, enquanto ele vai passando aqui, nesses roletes que a gente chama, que é por onde o ovo, ele vai rolando até chegar no final do processo. Enquanto ele percorre esse percurso, as escovas, elas vão fazendo o movimento de zigue-zague para tirar toda a parte de resíduo orgânico que tem na superfície da casca, tá? Então, ao mesmo tempo que está tendo, né, a lavagem, ele vai fazer, né, a fricção com essa escova e vai também fazer o enxágue do meu ovo, tirando todo o material orgânico excessivo. Após essa etapa, os ovos eles vão passar pela primeira etapa de ovoscopia eletrônica, que a gente chama de Egg Inspector. Que são o quê? Né? O que ele faz, esse aparelho? Ele vai detectar ovos quebrados, com membrana rompida, e também é aí que ele vai fazer a detecção de ovos sujos, né? No qual, se esses ovos forem detectados como sujos, mesmo depois de ter passado por um processo de lavagem e desinfecção, eles vão fazer um retorno para a minha esteira de retorno, onde eles vão retornar para a minha área suja e vai fazer toda a parte do reprocesso, tá? E os ovos que são direcionados e descartados, eles vão ser descartados por esse orientador, tá? Onde posteriormente os ovos que apresentam-se quebrados ou com membrana rompida, eles vão ser descartados em um balde, tá? Segregado para depois ser destinado a outro reprocesso, tá? Então, nessa etapa, né, o nosso Egg Inspector, ele é muito importante, porque é ele que vai me dizer se esses ovos estão tendo a lavagem adequada, tá? Os ovos, então, né, depois desse processo, eles vão passar pela secadora, né? Então, eles vão secar por um soprador de ar e, posteriormente, eles vão ser passados para a área limpa. Na área limpa, né, que a gente chama, que é a área onde o ovo ele já passou pela etapa de lavagem e ele, teoricamente, ele precisa estar limpo, ele vai passar por uma outro tipo de ovoscopia eletrônica que a gente chama de crack detector, tá? Esse aparelho, ele vai detectar por meio de um sinal acústico, né, através do som, e ele vai fazer 3 toques em posições diferentes do ovo e vai identificar o defeito de casca, tá? Então, pode ser um trinca fina, pode ser um ovo trincado ou qualquer outro tipo de defeito associado à casca. E o que ele vai fazer com esse ovo que ele identifica? Ele vai mandar para um processo de industrialização de ovos. A gente não vai entrar muito nesse processo porque ele é um processo um pouco mais longo, tá? Então, hoje a gente vai ficar só no processo de classificação. Mas todos esses ovos que foram identificados com problemas de casca, que no final do meu processo produtivo, ele pode ter um trinco mais agravante, ou ele até mesmo pode ter o risco de quebrar dentro da caixa, ele vai ser direcionado para o processo de industrialização de ovos, onde esses ovos vão ser industrializados para virar ovo líquido pasteurizado resfriado, clara líquida pasteurizada resfriada, gema líquida pasteurizada resfriada,
bem como também pode ser direcionado para fazer os produtos desidratados, como gema desidratada, clara desidratada e o ovo integral pasteurizado desidratado, tá? Outra etapa que o ovo ele vai passar vai ser pelo UV Disinfection, né? Esse equipamento ele tem a função de diminuir a contaminação microbiana que pode estar presente na casca do ovo, né? E ele vai fazer essa eliminação tanto de vírus e bactérias por meio dos raios ultravioletas. E após o UV Disinfection, que é esse banho de raios UV que o ovo ele toma, ele vai ser classificado de acordo com o seu peso, de forma automática por uma classificadora. Ou seja, ele vai ser classificado por uma balança automática, né, que vai classificar o meu ovo conforme a nova portaria que saiu, a 747, que vai classificar o meu ovo que está passando naquele processo em ovos tipo pequeno, né, que ele precisa ser menor que 47,99 gramas, o ovo tipo grande, que vai de 48 a 57,99, o ovo tipo extra, que vai de 58 a 57,99, 67,99, e o jumbo, que ele precisa estar acima de 68 gramas, tá? Então, a minha classificadora, né, que é por onde o ovo adentra aqui dentro desse vão, a partir do momento que ele entra nesse vão, é a nossa balança, onde ele vai ser pesado e vai ser direcionado, né, para as embaladoras. Uma vez que esses ovos vão ser pesados, né, esses ovos vão ser direcionados pela transferência. Então, onde vão passar por uma etapa pertinente de ovoscopia, que a gente chama Blood Detection. Que ele vai fazer o quê? Ele vai detectar os ovos que tenham sangue no interior, bem como vai fazer o descarte dos ovos que tenham um peso muito pequeno, que nem a gente pode ver aqui. Ele vai descartar tanto ovos que apresentem, né, uma mancha de sangue, né, num tamanho significativo, que vai ser detectado, ou ele vai descartar também, né, além de manchas de sangue, pode ser manchas de carne, que são provenientes de tecidos, né, durante a formação, que ficam presos no interior do ovo, e também ovos que estão muito abaixo do padrão que é estabelecido pela norma de classificação, tá? Então, ele tem essas duas funções. Além disso, ele também vai ser o responsável por fazer a separação dos ovos, tanto vermelhos quanto brancos, que vão ser direcionados para as esteiras, e essas esteiras vão ter uma programação bem específica. É a esteira que vai falar para mim que naquela esteira X eu vou receber um ovo que pode ser pequeno, pode ser grande, extra, jumbo, de coloração vermelha ou branca, tá? Depois de passar pelo Blood Detection, né, os ovos eles vão ser direcionados para as embaladoras, onde, né, esses equipamentos que têm, né, abrange uma tecnologia muito grande. Esses ovos vão ser acomodados dentro dessas bandejas, né, por meio da embaladora, ou também, né, não só bandejas, mas também como vão ser acomodados em estojos, e esses estojos e essas bandejas vão ser direcionados para as esteiras de transporte até chegar na mão de uma das operadoras que vai fazer o processo de encaixotamento do produto, né? Aí eu posso ter dois direcionamentos quando se trata, né, da parte de bandeja. A minha bandeja, ela pode chegar na mão da minha operadora, onde ela vai pegar uma quantidade X de bandejas e vai acomodar dentro da caixa, vai colocar uma tampa para proteção e vai fechar e mandar para minha seladora. Ou eu também, né? Ou também essas bandejas, elas podem ser direcionadas para um outro lado, um outro setor que a gente chama de PVC, né?
onde esse setor ele vai fazer o quê? Né? Esse PVC, essas bandejas chegam, as operadoras ficam posicionadas com a bandeja, com a tampa na mão, essa tampa vai ser colocada, né, nos ovos, vai ser colocada, né, e posteriormente, né, essa bandeja com a tampa colocada, ela vai ser colocado um filme, no qual ele vai passar por um processo de encolhimento pelo forno. Esse produto, né, esse plástico, ele vai encolher e vedar o meu produto e posteriormente, né, ele vai ser etiquetado, né, com os dizeres nutricionais e posteriormente ele também vai ser encaixotado, tá? Ou seja, né, vai ser o mesmo processo. A minha operadora, ela vai estar lá, ela vai pegar o meu produto e vai colocar dentro da caixa. A diferença é que, né, nesse processo aqui, né, o meu produto que está indo para o meu PVC, ele vai em forma de bandeja, né? E toda a descrição nutricional, quando o meu cliente abrir, vai estar descrito bem aqui em cima do meu produto, porque vai ter um rótulo, vai ter a etiqueta. Já quando essas bandejas, né, vão ser direcionadas para as esteiras, para outras esteiras, essas esteiras, né, essas operadoras, elas vão acomodar os ovos sem precisar fazer essa etiquetagem, porque esses dizeres nutricionais, eles vão estar posicionados, vão estar descritos na própria caixa, tá? Então nós temos aqui dois tipos de processo para a gente fazer o embalamento do produto, tá? E posteriormente o encaixotamento. Então, pessoal, o produto ele vai ser colocado dentro das caixas, tá? Esse é o processo de encaixotamento que eu falei. Eles vão pegar as bandejas e vão colocar dentro das caixas, tá? E posteriormente, essa caixa, depois que o produto ele ficar acomodado dentro da minha caixa, ele vai passar por uma seladora automática, tá? Onde ele vai fazer a passagem de fita da minha caixa, tanto na parte de cima, parte superior da minha caixa, quanto também na parte inferior, fazendo o selamento superior e inferior da minha caixa. Para não ter o perigo do quê? Dessa caixa abrir. Se eu não tenho o selamento adequado aqui, posteriormente, tanto no transporte quanto no processo de paletização, essa caixa pode abrir e os ovos podem cair no chão, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E para finalizar, né, depois que essa caixa ela é selada, ela vai ser datada com uma datadora, no qual essa caixa vai ter a data de validade, a data de produção e o horário que ela foi carimbada. Essas caixas, elas vão ser paletizadas e armazenadas, tá, num ambiente limpo, seco e arejado. Geralmente, a gente faz o armazenamento dessas caixas num prazo de até 5 dias da sua validade, né? Então, por fim, esse produto, depois do processo de paletização, que é você colocar as caixas, né, nos pallets, né, de uma forma padronizada, ele vai ser encaminhado para os caminhões, né, que os caminhões eles precisam estar em perfeitas condições de transporte, e vai ser expedido para supermercados, atacados, lojas, e, por fim, acabar na casa do nosso consumidor, né? Na casa da Dona Maria, do seu João, que compra, que vai no supermercado e compra todo mês, né, uma bandeja de ovos. Hoje, né, pensando no nosso consumidor final, né, não basta eu apenas focar no meu processo e na minha biosseguridade. Eu preciso focar também, principalmente, nas boas práticas de fabricação, tá? Quando a gente fala de boas práticas de fabricação, né, a gente fala de um conjunto de procedimentos
obrigatórios que visam garantir um padrão mínimo de qualidade. E eles vão se aplicar em todos os processos de fabricação, armazenagem e transporte do meu produto. Tá? Então, pessoal, quando a gente pensa em boas práticas de fabricação, para dar um exemplo bem simples e prático para vocês entenderem, tá? Boas práticas de fabricação a gente vê em qualquer estabelecimento de alimentos que a gente vai, tá? Então, por exemplo, né? Para quem frequenta, tem os hábitos de frequentar os supermercados, né? Geralmente, né, no supermercado, para quem está fazendo ou servindo algum tipo de alimento, né, para quem gosta de pegar marmitex no supermercado, né, sempre vai existir um padrão para quem está servindo aquele alimento, tá? Então, geralmente, quem está servindo aquele alimento adota algumas práticas comuns, como, por exemplo, fazer a utilização de touca, né? E também, em alguns casos, fazer a utilização de luvas e também máscara. Mas para que a pessoa vai fazer esse tipo, vai usar uma touca, vai usar uma luva, tá? Qual que é o objetivo? É evitar a contaminação direta do meu alimento, né? Quando a gente vê, né, um exemplo bem simples para vocês entenderem, né? Eu já fui em supermercados, né? Já peguei com certeza marmitex no supermercado. E uma vez, né, teve um caso que eu fui pegar o marmitex no supermercado e quando eu fui dar a terceira garfada no meu marmitex, eu encontrei um fio de cabelo, tá? Isso indica o que para mim? Isso indica que as condições de boas práticas de fabricação naquele estabelecimento, né, não estavam sendo realizadas de forma adequada. Por quê? Provavelmente, né, a pessoa que estava fazendo a manipulação daquele alimento não estava fazendo utilização de touca, né? E isso interfere diretamente no meu alimento, tá? Por quê? É uma fonte de contaminação. Bem como também eu pegar, né, ter no dia a dia bem prático, eu pegar uma colher de feijão, uma colher de arroz e colocar dentro da panela de feijão. Daqui 2 ou 3 dias, provavelmente esse alimento vai apresentar algumas características, né, de ranço, né? Porque esse alimento ele vai estragar, justamente porque houve um tipo de contaminação, porque haviam micro-organismos, né, diferentes dentro daquele alimento que, consequentemente, diminuiu o prazo, a validade, a vida útil daquele produto que eu ia consumir, tá? Hoje a gente precisa tomar muito cuidado, né, com relação às boas práticas, porque é ela que vai me garantir que o meu consumidor final, ele não passe mal ao consumir o meu alimento, tá? Então, para a gente fazer a aplicação dessas boas práticas, principalmente quando a gente fala de conduta e higiene pessoal no estabelecimento, que para mim é de extrema importância, a gente fala de algumas regras básicas, tá? Que elas devem ser seguidas no dia a dia, no cotidiano fabril, tá? Um desses pontos que a gente fala, que a gente aborda bastante, né, principalmente nos processos de integração, é que é necessário tomar banho diariamente. Aí você vai me falar assim, mas por quê que eu... Mas, tem gente que não toma banho diariamente. Todo mundo toma banho pelo menos uma vez por dia. Eu vou te falar, não é todo mundo que toma banho diariamente. Mas qual que é a real função do banho? O intuito do banho não é deixar você cheiroso, tá? O intuito do banho é diminuir as fontes de contaminação que você foi acumulando ao longo do seu dia, tá? Então, é para isso. E, consequentemente, uma pessoa que toma banho, que está diminuindo as fontes de contaminação do corpo, né? Ela é uma pessoa mais saudável e ela também evita contaminar
todos os alimentos ou todos os produtos que ela entra em contato durante o dia. Outro ponto muito importante dentro do setor, né, da fábrica, né, é que a maioria dos homens precisa estar de barba e bigode, né, feitos, tá? Ou seja, eles não podem ter barba ou bigode dentro do meio produtivo. A gente tem que pensar assim: hoje, né, nós somos seres vivos, seres humanos, todos os dias células do nosso corpo estão morrendo, tá? Em cada célula vai habitar um folículo, né? Como todo folículo, né, assim como toda célula, tem uma vida, né, tem um prazo de vida. Para ela o quê? Para aquela célula morrer, aquele folículo cair, tá? Então, para prevenir que esse folículo de barba, né, ou de bigode, consequentemente caia na comida durante o processo produtivo, é necessário fazer, né, a barba e bigode diariamente. Não somente por causar, né, um risco, né, contaminante, um risco microbiológico. Mas por quê, né? A maioria dos homens tem o hábito, né, de, por ter barba, elevar muitas vezes a mão no rosto, né? E a barba não é algo que tá limpo, né? A gente não, né, os homens não têm a mesma frequência de lavar as mãos ou e lavar a barba, tá? A barba fica no rosto o dia inteiro, mas no final do dia ele vai tomar banho, ele vai lavar, mas durante o dia fica completamente contaminada. Então, quando eu lavar as minhas mãos e passar a mão na minha barba, que consequentemente está contaminada, e eu tocar no meu produto, eu vou estar contaminando o meu produto, tá? Então, isso é uma medida preventiva que a gente adota no dia a dia como boas práticas de fabricação. Outro ponto também, principalmente, né, para mulheres, né, é que no meio produtivo a gente não pode ter unhas compridas. As unhas no meio produtivo, elas sempre precisam estar curtas, sem base ou esmalte. Por quê? O meu esmalte, ele tem uma característica química, ou seja, ele pode gerar um risco químico no meu alimento. Por quê? O esmalte de toda mulher, né, a tendência é que, conforme for passando os dias, o meu esmalte vai craquelar, né? E esse esmalte craquelado, né, durante o meu meio produtivo, ele pode cair no meu alimento, pode cair numa embalagem de ovo, se uma colaboradora estiver usando, tá? Então, isso também é uma medida preventiva. Outro ponto também, né, como eu falei para vocês, do estabelecimento, da maioria dos estabelecimentos, utilizar touca de forma a cobrir os cabelos por inteiro é um caráter mandatório dentro, né, das fábricas, dentro dos estabelecimentos que mexem e manipulam algum tipo de alimento. Por quê? O meu cabelo também não é algo que está limpo. Embora eu lave ele todos os dias, o meu cabelo não está limpo. E o meu cabelo, sim, principalmente cabelo de mulheres, ele pode cair na comida, né? Pode cair, né, durante o processo de eu estar manipulando o meu produto, né? Ou estar colocando a tampa, ou estar mexendo diretamente com os ovos. Então, para evitar isso e consequentemente o meu consumidor final não encontre um fio de cabelo dentro da bandeja de ovos, né? Isso é uma prática que a gente adota como medidas preventivas. Outro ponto também, tá, no setor de alimentos, é que não pode, né, fazer o uso de perfumes, cremes e desodorantes com cheiro. Por quê? Hoje, né, pessoal, hoje a gente mexe, né, nas granjas com ovo. O ovo, a casca do ovo não é 100% intacta, tá? Então, mesmo o ovo tendo a casca para proteção, o ovo ele faz trocas gasosas com o ambiente, né? Por meio, né, da câmara de ar. Então, né, eu posso atestar que o meu ovo ele tem poros para fazer as trocas gasosas. Meu ovo tendo poros, ele pode ser susceptível a agregar cheiro, tá? Então,
eu utilizar um perfume ou um creme desodorante com cheiro, né, o meu ovo ele pode estar absorvendo. E o meu ovo absorvendo um produto, né, que tem um perigo químico, né, ele pode diminuir a validade. Qualquer fonte de contaminação que entre em contato com o meu produto, consequentemente, vai diminuir a validade do meu produto. Então, um ovo que era para durar 25 dias, que é a validade do meu produto, ele pode durar 20 dias, pode durar 18 dias, 15 dias, tá? Mas a questão é, a partir do momento que eu tô falando que o meu produto, ele vai durar 25 dias e foi validado que a validade dele aguenta, o meu ovo aguenta 25 dias nas condições que eu tô descrevendo no meu rótulo, ele não pode durar menos que isso. E por isso eu preciso adotar essas medidas preventivas para fazer que fontes de contaminação, né, não agridam o meu produto, né, não entrem em contato com o meu produto e, consequentemente, eu tenho um produto de qualidade que vai ter uma durabilidade de 25 dias, tá? Outro ponto também que a gente trata muito com relação à conduta pessoal dos colaboradores é com relação à utilização de adornos. Então, assim, o que é adorno? Adorno é qualquer tipo de enfeite que eu utilize, né? Como, por exemplo, brinco, piercing, relógio, anéis, né? Hoje a gente tem algumas preocupações com relação à utilização de adornos no meio produtivo, tá? Tanto em questões de qualidade, quanto em questões também de segurança para o colaborador, tá? Então, para a segurança, qual que é o perigo que o meu adorno ele pode fornecer para o meu colaborador, tá? O meu colaborador, ele pode estar, hoje, né, por a gente trabalhar nas indústrias de alimentos, hoje a gente detém de muita tecnologia, muitos equipamentos, que na maioria das vezes, esses equipamentos são móveis e abertos no meio produtivo, tá? Então, a partir do momento que eu estou utilizando qualquer tipo de adorno, né, esse adorno, ele pode ficar enroscado em algum equipamento, né? E se esse adorno, né, se esse objeto ficar preso em algum equipamento, tá? Pode ter uma parada de emergência do meu lado e eu ir lá apertar o botão, parar a máquina, ou pode estar distante e não ter absolutamente ninguém do meu lado, tá? E o que acontece se não tiver ninguém do meu lado ou perto de mim, né? O adorno que está preso, que é um acessório que anda comigo, né? Por ter se enroscado em um equipamento móvel, ele pode, né? Desde causar uma escoriação no meu braço até mesmo, né? Fazer decepar algum dedo ou algum membro do meu corpo. Então, em quesitos de segurança, a gente abrange muito com relação à utilização de adornos, tá? E outro ponto também que está associado, né, à qualidade, na verdade, dois, tá? Imagina que, vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Imagina que você está utilizando brinco, você esquece de tirar o brinco antes de entrar no setor. Durante a manipulação dos ovos que você está colocando, né? Tá colocando as tampas para fechar, para depois as meninas fazerem o encaixotamento do PVC. O teu brinco, você passa a mão na orelha e você verifica que tá faltando um brinco que você não achou. Você olhou o chão, você não achou nada, né? Daí, daqui aproximadamente uns 10 dias, né? Vem uma notificação, né, para o setor da qualidade que uma consumidora, ao abrir um produto, um ovo in natura, acabou encontrando uma tarraxinha de brinco dentro do produto. Imagina o impacto que isso tem para o nosso consumidor que está lá, que é fiel àquele produto, que é fiel àquela marca, encontrando um brinco, né, uma tarraxinha de brinco no meio do meu produto, tá? Isso vai dar a entender o quê? Que eu não sigo boas práticas de fabricação, que eu não tenho medidas preventivas para evitar fontes de contaminação ou até mesmo alguns tipos de perigo.
Hoje, por se tratar de ovo in natura, hoje, para a gente utilizar o ovo in natura, a gente precisa fazer um processo do quê? De quebra do ovo. Então, para eu fazer qualquer coisa com o meu produto in natura, que é o ovo, eu preciso quebrar, tá? Então, não gera um risco físico, né? Ou seja, não tem o perigo do meu consumidor ele estar ingerindo esse brinco por conta, né, de eu precisar fazer um processo para utilizar o ovo. Mas, no caso, se fosse um produto líquido, né, se fosse, por exemplo, lá na indústria que eles fazem ovo líquido pasteurizado resfriado, né, e esse produto fosse envasado e sem querer tivesse um brinco no meio daquele produto que foi vendido em garrafa PET e fosse parar numa panificadora, né, o meu padeiro, o padeiro que estaria comprando esse ovo líquido para fazer os pães e os bolos, poderia estar utilizando em uma massa, essa massa ser feita, virar um bolo bonito, acabar na mão de um consumidor, esse consumidor vai dar, né, vai oferecer o bolo, um pedaço de bolo para uma criança, e essa criança começa a engasgar porque havia alguma coisa errada dentro daquele bolo, né? Porque pode ser que uma tarraxinha de brinco poderia estar no meio. E isso acabou gerando um tipo de risco físico, né, para o consumidor que estava ingerindo, que estava fazendo o consumo do meu alimento, né? Além também que adornos, todos os tipos de adorno que a gente utiliza, a maioria das pessoas não fazem um processo de desinfecção, né? Ou seja, eu não pego o meu relógio e toda hora vou lá, passo um paninho, né? O meu brinco não passo, não higienizo, as pulseiras, tá? Então, são objetos que a gente não faz a higienização. Tá? Então, além de me gerar um risco na segurança, me gera um risco físico que um consumidor pode estar consumindo, né, e passando mal, além de contaminar o meu produto, porque o meu objeto não está limpo, tá? Outro ponto também que a gente fala na indústria é com relação à comida dentro do setor. Hoje é proibido levar qualquer tipo de comida no setor produtivo, tá? Por dois principais motivos, tá? Primeiro, hoje, né, a gente tem um controle rigoroso, né, com relação a pragas dentro dos setores. Não só aplicado, né, a questão de biosseguridade, né, da segurança e sanidade das minhas aves, mas também possíveis pragas que podem adentrar o meu setor, tá? Hoje, na indústria de ovos, né, por a gente trabalhar com ovos, por trabalharmos com galinhas, por essas galinhas produzirem esterco, né, a gente tem uma praga muito específica que é atraída por esse tipo de produto. Tanto o ovo, quanto o esterco, quanto também ficar ao redor das galinhas, tá? Hoje, a nossa principal praga de combate é a mosca, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu vi um colaborador começa a levar uma paçoquinha todo dia no meu setor produtivo. Daí um outro colaborador vê que ele está levando doce para o setor, ele vai lá e leva também doce para o setor, porque na cabeça dele não vai ter problema nenhum. Daí, passado algum tempo, vários colaboradores estão levando comida e doces para o setor produtivo e comendo escondido. Porém, quando eu fui verificar, né, fazer o meu monitoramento de controle de pragas, eu verifiquei que houve um surgimento de uma nova praga, né? E essa nova praga era o quê? Era a formiga. Então, o que isso me leva? Pelo meu colaborador tá levando um tipo de alimento que não era para estar dentro do setor produtivo, acabou atraindo um novo tipo de praga. E por o nosso setor ser composto somente de ovos, né, e esterco, né, que ao redor tem esterco, né, as galinhas produzem esterco, não era para ter outro tipo de praga no meu setor, além de mosca. Então, além do meu controle de pragas, que é a minha empresa terceirizada cuidar,
das moscas, ela vai ter que cuidar de um novo tipo de praga, né? Ou seja, ela vai, além dela combater a mosca, que já também é uma praga de combate, né, um pouquinho mais complicado, ela também vai ter que se preocupar em combater agora formigas, porque colaboradores estavam levando doces para o meio produtivo. Outro ponto também é quando a gente fala nas questões de alergênicos, tá? Então, hoje nós temos vários tipos de pessoa que são alérgicas a vários tipos de produto, tá? Como, por exemplo, a laticínios, a ovos, a camarões, a trigo, a amendoim, né? A crustáceos. Então, hoje nós temos vários tipos de pessoa que têm alergias variadas, tá? Imagina que, ainda no exemplo do doce, imagina que um colaborador, né, que está lá, né, no meu setor, ele levou uma paçoquinha, que a base da paçoquinha é amendoim, sendo que o amendoim é um tipo de alergênico que pode causar reações alérgicas nas pessoas, sendo desde, né, uma coceira na ponta dos dedos, até essa pessoa parar no hospital, né, com uma crise alérgica exacerbada. E essa pessoa, ela comeu a paçoquinha, falou assim: ah, não vou lavar a mão, e começou a manipular o meu produto, que é o ovo. A paçoquinha, que a base é de amendoim, ela pode ficar agregada, né? Pode ter resíduos do amendoim durante a manipulação do ovo. Então, o meu ovo, ele pode conter esses resíduos de amendoim, já que o meu colaborador, ele não higienizou as mãos e, consequentemente, né, comeu um tipo de alergênico. Imagina que esse produto que o colaborador ou que a colaboradora mexeu, ele foi embalado, ele foi vendido e foi adquirido por uma consumidora que, inesperadamente, tinha alergia a amendoim. Pessoal, quando a gente faz declaração em um rótulo, né? Por exemplo, hoje na rotulagem de ovos, o único alergênico que deve conter no meu ovo é ovo. Não precisa ter outro tipo de alergênico. Se eu estou produzindo ovo, eu não posso ter resíduo de amendoim, eu não posso ter resíduo de leite, eu não posso ter resíduo de trigo, tá? Porque eu estou atestando na minha rotulagem que naquele produto que eu estou vendendo contém somente ovos, tá? Então, a partir do momento que eu estou tendo outro tipo de alergênico envolvido, isso quebra completamente as boas práticas de fabricação, tá? Porque eu vou acabar também fazendo um tipo de contaminação cruzada entre os meus alimentos. E a pessoa, né, a gente pode dar essa sorte muito grande de a pessoa que comprou esse alimento pode ser alérgica a esse tipo de alergênico que a pessoa manipulou, ou seja, o amendoim. Se tiver uma pessoa que tem alergia de amendoim, ela pode ter desde um espirro, desde uma coceira, tá? Desde ela parar no hospital, tá? Por um motivo muito grave. Então, esses motivos aí podem gerar até grandes processos, tá? Então, assim, pessoal, só para finalizar, as boas práticas de fabricação, elas servem justamente para isso, para prevenir que fontes de contaminação agreguem no meu produto e afetem o meu consumidor final. O objetivo final das boas práticas é o quê? É garantir um alimento seguro e de qualidade. A gente precisa garantir um alimento seguro e de qualidade desde o campo, que é com relação à sanidade das minhas aves, tá? Com relação à biosseguridade, que são medidas preventivas para a gente garantir que essas aves vão ter uma qualidade, né, de vida, de saúde, né, e de manejo adequado. Desde o processo produtivo, que não adianta só eu produzir o alimento, não adianta só ele passar por esse processo e
né, esses processos não terem, né, outros requisitos como higienização, calibração, né, qualidade, né, durante o meu processo, mas eu também preciso garantir os hábitos higiênicos dos meus colaboradores, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui realizando essa palestra com vocês e agradeço também, né, ao coordenador do curso, Rafael Cipriano, por me permitir hoje estar tendo esse diálogo com vocês e passar um pouquinho da minha vivência profissional, tá? Muito obrigado, Carol, pela sua participação. Agradeço demais você trazer essas informações, né, para nós, principalmente de toda essa tecnologia empregada na classificação e em todo o processo, né, do ovo como alimento aí, para que esse ovo chegue, né, na mesa do consumidor, na nossa mesa, é um alimento seguro, saudável e com todas as características que você comentou, que é uma fonte de proteína com um custo-benefício muito bom, né, para a população. Uhum. Tenho certeza que esse momento será, assim, de grande valorização, né, para as pessoas que estão nos assistindo, profissionais, futuros profissionais, tá? E muito obrigado mesmo pela palestra que você ministrou. Eu teria uma pergunta antes do nosso encerramento, né? Eu gostaria de saber, depois que mudou essa classificação, né, da legislação da classificação dos ovos, você colocou lá que começou dia 1/3/2023, correto? Isso. Hoje as empresas vão ter até dia 9 de outubro para conseguir se adequar nessa nova legislação, né? Então, houve essa mudança, né? Teve que reformular toda a parte de rotulagem nutricional, né? Parte de pesagem dos ovos também, né? No segmento, né? De postura, de classificação. Era uma coisa que estava sendo muito discutida até nos grupos, né? Porque muitas pessoas estavam com algumas dúvidas sobre como que eu vou declarar o peso do meu produto na minha rotulagem. Eu vou utilizar uma média ou eu vou utilizar um peso mínimo? Hoje, a maioria das empresas estão optando por utilizar o peso mínimo do produto, né? Conforme a portaria 747. Então, assim, hoje é uma fase de adequação, hoje está sendo está sendo um pouco complicada, né, por conta que hoje a gente tem que manter os nossos estoques, né, de estojos, de caixas, né, o menor possível para a gente, porque no momento que virar essa rotulagem, a gente precisa estar com os rótulos novos. Então, a maioria das empresas que eu estou vendo ainda está nessa fase de adequação, né, e o tempo já está aí batendo na porta, né, essa nova resolução que a partir do dia 9 tem que estar valendo para todas as empresas. 9 de outubro, né? 9 de outubro, isso mesmo. É uma coisa interessante, já tem muita empresa já mudando, né? E até mudando a formulação de alguns produtos, né? Por conta da nova rotulagem, dos avisos que a nova rotulagem tem. Inclusive, é uma coisa interessante que eu vi na rotulagem de ovos, é que no rótulo do ovo tem que estar escrito contém ovo. Sim. Uma coisa meio óbvia. É uma coisa meio óbvia, mas eu acredito que seja mais por conta da declaração de alergênicos, né? Sim. Então, Por conta por um ovo
por o ovo ser que... alergênico, a gente precisa declarar, né? Embora seja uma coisa muito óbvia, precisa declarar que naquele conteúdo contém ovos e é um tipo de alergênico. Acredito que seja para ficar muito mais claro para os consumidores, embora seja uma informação muito visível, né? Meio redundante, né? Bem redundante. Mas acredito eu que seja isso mesmo, né? Eu tive, eu conheço, né, uma pessoa que o filho teve problemas de alergia com ovos, né? Então é um processo assim muito doloroso, né, para a pessoa alérgica, porque ela Sim. tem que ficar de olho em tudo que come, né? Muita coisa que a gente come vai ovo, né? E Sim, muitas vezes a com gente não certeza. sabe. Você citou aí bolo, né? Um monte de produtos aí. Sim, com certeza. E a gente tem que ter cuidado com relação à parte de alergênicos, né? Principalmente, assim, hoje a gente processa ovo, né? Então, não tem muitos alergênicos envolvidos, porque a gente só tem um tipo de produção. Mas é claro, né? Tem aqueles riscos, né? De food defense, né? Que a gente evita para minimizar riscos de contaminação cruzada. Por exemplo, um tipo de alergênico com ovo, por exemplo, não posso ter trigo junto com ovo, né? Então, tem que ter esses cuidados, né? Durante até as boas práticas de fabricação. Por isso, durante até o processo das integrações, eu tento frisar, né, toda a parte de alergênicos, né, a parte de controle de pragas, que é importante também, né, a gente precisa ter um cuidado bem grande com isso, né, principalmente o consumidor final, né, que é ele que pode passar mal no final, se tiver algum tipo de alergênico que não é comum àquele produto, né. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado com relação a isso. Aquela mínima chance que você acha que não vai acontecer, ela pode acontecer. Minimização de riscos. Com certeza. Maravilha, Carol. Muito obrigado, tá, pelo conteúdo, pela sua participação e pela grandiosa palestra que você ministrou hoje aqui para nós. Tá? Então, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação e muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar hoje tendo esse bate-papo com você e com os alunos também, né? Eu agradeço a você e a toda a equipe do Salesiano, tá? Muito obrigada.